Fala galera, Gomes da Costa Trader. Mais um videozinho aí, esse não operacional, esse somente uma breve reflexão aí a respeito de operações aí de rompimento, operações de rompimento de máxima, de mínima, né? São operações que eu não me agrada muito, né? Porém essa é uma operação que rolou nesse dia 11 de janeiro, uma operação interessante, no qual eu vou mostrar para vocês, né? Alguns insights. A gente vê nessa região aqui, ó, nessa região que eu desenho, né, uma linha de suporte. Tá? Eu não costumo desenhar linha de suporte e resistência, tá? Eu só desenho através de linhas de Fibonacci que acabam funcionando também como suporte e resistência, né? Porém ela é um pouco mais dinâmica. E a gente observa nessa linha que eu desenhei aqui, né, que o mercado ele defende aqui uma vez, né, essa cauda 2, né, nesse padrãozinho 3, essa cauda 4, 5, né? Então é um movimento difícil de fazer, é uma operação difícil de fazer rompimento sempre, porque muita gente opera também rompimento falso, ou seja, enquanto nesse caso você está vendendo, tem muita gente que está comprando, querendo pegar teu stop, então é um movimento muito visado, né? E não me agrada muito esse tipo de operação. Normalmente eu tento antecipar, se eu estou querendo, imaginando que o mercado vai cair, eu tento antecipar uma venda e aí eu faço uma parcial no rompimento dessa mínima, né? Eu não costumo fazer uma entrada original nesses pontos, justamente pelos motivos mencionados aí. Então a gente observa essa defesa de preço, né, de 4, 5, 6 vezes, né? E aí é o momento que vai, né, 4 e pouco da tarde, é até difícil de acreditar que ela realmente vá ou não, né? A gente observa até, se a gente pegasse aqui o IFR, para quem gosta, né, a gente vê até uma certa divergência aqui, o IFR sumindo, né, o mercado com o preço caindo, né? Mas mesmo assim, já não era uma operação que agradava muito, né, porque a gente observava que realmente tinha bastante gente comprando, ou somente um comprador, a gente não sabe, né, somente olhando o Times and Trades. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, né, que mesmo depois de rompido, né, mesmo depois de rompido essa região aqui, a gente observa que o mercado ele andou, né, ele andou de forma até tranquila, né, era uma operação até tranquila para quem pegou esse tipo de movimento aqui, né, para quem não tentou anteriormente, e depois ele volta, né, na mesma região. Isso é muito comum, tá? Na verdade, esse tipo de movimento que a defesa muito tempo da mesma região e depois rompe, principalmente no intraday, eu já observei bastante isso, que o mercado acaba voltando para a mesma região, né? Na verdade, se você observar o indicador de volume profile, e a gente observa que essa região aqui é uma região de muito volume, né? Então acaba que o preço acaba voltando uma hora ou outra. Mas isso é algo empírico, algo que eu observo aí no dia a dia, tá? Mas esse tipo de operação de rompimento, né, eu nunca coloco, por exemplo, né, aqui, vamos imaginar que o mercado trabalha dessa forma aqui, né, e a gente não sabe ainda. Eu nunca vou colocar uma ordem, o mercado está avançando aqui para baixo, uma ordem start de entrada de venda aqui nessa mínima, né, logo para ele acionar, logo que romper. Eu não vou colocar. Eu não faço esse tipo de movimento. Muita gente eu sei que faz para pegar poucos pontos, fazer um scalping, né? Mas não me agrada muito. Então, como que eu opero o rompimento, né? Eu opero o rompimento assim. Eu espero romper, né? Então, vamos pegar esse caso aqui. Essa era a região. Então, eu espero romper. Rompeu, eu marco a mínima. Se ele rompe a mínima, eu entro com o stop acima da máxima. Nesse caso, não acionou. Nesse caso, também não acionou. Nesse caso, ele aciona, só que ele não tinha rompido a mínima, que era aqui. Então, esse é o candle de referência. Eu marco a mínima, gostei até da formação de força do candle, vendo o rompimento da mínima e stopa nessa máxima. Essa seria a operação. Então, seria uma operação com stop aí de mais ou menos 350 pontos, tá? E aí ele andou mais ou menos 630. É mais ou menos a operação que eu faria. Eu não fiz essa operação aqui, eu não estava na mesa, mas é algo que poderia ter feito. Outra situação interessante que eu ia mostrar, né, esse tipo de rompimento aqui anterior, né, o mercado ele vem da máxima do dia, né, e praticamente, né, sem nenhum pullback relevante, ou seja, acentuado, ele vem caindo, o mercado ele vem caindo, ele vai até a mínima do dia, né. Então esse é o tipo de rompimento de mínima que normalmente não dá certo, né. O mercado ele vem sem respirar, né, praticamente aí 1.200, 1.300 pontos, né,
Vamos dar uma olhada exatamente aqui, ó, 1.400 pontos, e aí ele veio para romper a mínima. Esse tipo de rompimento dificilmente ocorre e ele continua andando. Por quê? Porque os grandes players, as pessoas que já venderam aqui, vão usar essa região aqui para realizar. Perfeito? Então esse é um tipo de rompimento, nesse candle aqui, ó, que para quem é profissional, ele não vai buscar fazer esse rompimento, ele vai buscar fazer o rompimento falso, uma operação de rompimento falso ou um scalping na contratendência. Perfeito? E aí a gente observa que o mercado ele estica, né? Ele até rompe alguns pontinhos aqui e volta, né? Então esse é o tipo de movimento, ó, de padrão, né? Esse padrão aqui de contra-ataque nessa região de suporte é um padrão que dá para operar comprado, pensando em levar até um retorno à média, enfim. É um padrão, normalmente é um padrão 1 para 1 ou até menos, né? Porque ele não tem muito alvo, né? Mas é algo, eu se fosse para optar, eu optaria, ao invés de vender esse rompimento, eu comprar esse padrão, justamente por esse cenário aqui de defesa de preço que a gente viu aqui, que havia compradores, né? E aqui ele faz até um padrãozinho de estrela da manhã, mostrando que tem compradores, falha, né? E aqui de novo ele mostra que tem comprador. Nesse candle, com essa cauda, ele também mostra que tem comprador. Então tem diversos toques, diversas sinalizações, né? Que a gente chama aí de price action, ou dinâmica de preço. O preço, né, o mercado vai contando uma história para você e cabe a você decifrar ou não, né? Aos pouquinhos, com o tempo de tela, vocês vão percebendo algumas dicas que o mercado vai dando para vocês. Esse tipo de padrão de compra, né, esse estrela da manhã aqui, ó, esse e esse, né, são padrões por estarem muito próximo da média e a média estar inclinada para baixo, são padrões que, apesar de na literatura a gente observa que são padrões de compra, de reversão, de possibilidade de reversão, né, mas na verdade nesse caso ele invalida pelo fato de estar muito próximo de uma média inclinada, né? Então esse padrão para ser validado teria que estar mais ou menos nessa região aqui, ó, um pouco mais distante da média de referência aí que vocês usarem, tá? Então fica a dica, não é somente operar padrões, vocês têm que entender qual o local do padrão. Inclusive eu tenho um vídeo aí, faz alguns bons anos que eu gravei, que eu falo a respeito disso, o título está como location, tá? Location é um termo usado por um trader norte-americano chamado Oliver Velez. Para quem tiver interesse, dá uma puxada lá no vídeo. Beleza? Então, bom, depois de tantas tentativas de rompimento, né? Caso eu, por exemplo, tivesse chegado para operar 2, 3 da tarde, eu acredito que depois de tocar tantas vezes, se eu vir um candle fechando abaixo com essa formatação, é algo que eu tentaria fazer, né? Uma vez daqui com stop aqui, tá? E óbvio, se sempre, né, eu tiver objetivos de Fibonacci, né? Eu sempre uso Fibonacci para calcular objetivos, suporte e resistência. Caso eu realmente tenha alguma coisa para baixo aí, eu iria fazer essa operação. Caso eu tivesse um nível de Fibonacci muito próximo aqui, aí invalidaria, obviamente. Beleza? Então fica a dica aí para vocês, para fazer esse tipo de operação de rompimento. E isso aí, até o próximo vídeo, obrigado.